Vamos iniciar a nossa correção. Na primeira questão, pedia que vocês fizessem a leitura de um trecho. Paula foi à praia com seu pai e sua mãe, e lá encontraram sua melhor amiga. Feliz, tomou banho de mar e combinaram que só voltariam à tardinha. Depois que vocês fizessem a leitura desse trecho, vocês iam responder a seguinte pergunta. No trecho acima, a palavra encontraram refere-se, opção A Paula e a sua mãe, opção B, a mãe e a amiga de Paula, opção C, a Paula, seu pai e sua mãe, opção D, ao pai e a mãe de Paula. Vamos lá. Então, a pergunta aqui, ó, a palavra encontrar. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é identificar esta palavra no texto. Então, vou grifar aqui, ó, encontraram. Porém, essa pergunta, ela pode gerar uma dúvida, né? Porque você pode entender, assim, que essa palavra está perguntando quem Paula encontrou na praia, né? Se fosse por essa lógica, então teria que ter aqui a opção de ter encontrado a melhor amiga dela. Não tendo, então você já descarta a possibilidade dessa palavra encontraram estar perguntando quem Paula encontrou na praia. Então, voltando. Primeira coisa que vocês precisam fazer é encontrar a palavra no texto, né? Então, no trecho acima, a palavra encontraram refere-se a quem? Então, quem encontrou quem, né? Quem foram as pessoas que encontraram alguém ou alguma coisa na praia, né? Sabendo disso, eu volto aqui para o início. Lembra que eu falei para vocês de andar, de marchar ré? Então, vamos voltar aqui um pouquinho ao início do texto. Vamos agora fazer a leitura. Paula foi à praia com seu pai e sua mãe e lá encontraram sua melhor amiga. Então, a melhor amiga foi o sujeito que Paula, seu pai e sua mãe encontraram na praia no passeio que fizeram. Então, vamos lá. No trecho acima, a palavra encontraram se refere a quem? Sabendo que eu pergunto, quem encontrou quem, né? Então, vamos lá. A Paula e a sua mãe encontraram a melhor amiga? Foi somente a Paula e a sua mãe que encontraram a melhor amiga da Paula, né? O pai e a mãe de Paula? Foi somente o pai e a mãe de Paula que encontrou alguém na praia? Não, né? Então, já vou descartar aqui essa opção. Foi somente a Paula e a sua mãe que encontrou alguém na praia? Também não, então já vou descartar. Aqui é a opção A. Então, vamos lá. Foi a mãe e a amiga de Paula que encontrou a melhor amiga da Paula na praia? Também não. Então, acertou quem marcou a opção correta, letra C. Porque encontraram. Então, quem encontrou quem aqui? Foi a Paula, que foi à praia com seu pai e sua mãe. Vocês estão vendo aí a coordenação motora da tia Kelciane, né? Bem boazinha. Que encontraram a melhor amiga. Melhor amiga de quem? Da Paula. Tá ok? Então, acertou quem marcou a letra C. A Paula, seu pai e sua mãe. Muito bem. Na segunda questão, sim, desculpe. Voltando aqui para a ficha técnica desse trecho. Muitos alunos tiveram dúvidas e me perguntaram sobre a ficha técnica desse primeiro texto porque não estavam conseguindo encontrar. É natural que vocês tivessem sim uma dificuldade porque esse texto aqui, ele não é um texto completo. Ele é um trecho de um texto, né? Ele é um recorte de um texto. Então, o que é que vocês precisam identificar? Nós temos 5 tipos de gêneros textuais, 5 tipologias. Quais são elas? Informativo, persuasivo, instrucional ou procedimental, né? Narrativo, poético, tá ok? Então, o que seria um texto instrucional ou de procedimento? É um texto que me ensina a fazer alguma coisa. Esse trechozinho aqui, ele tá me ensinando a fazer alguma coisa? Ele tá me ensinando a ir à praia?
como ir à praia, como criar uma praia, como criar uma melhor amiga. Ele está me dando os passo a passo de tomar banho de mar. Não, então esse trecho aqui, ele não me ensina nada. Então já descarto a possibilidade de ser um texto instrucional ou de procedimento, porque ele não me ensina nada. Textos persuasivos. Textos persuasivos são textos que me convencem a fazer alguma coisa ou a tomar alguma atitude, mudar alguma ação. Né? Por exemplo, eu estou andando, né, de moto e estou um pouco rápida. Então, quando eu vejo uma faixa, vejo uma placa que diz cuidado, né, reduz a velocidade, enfim. Então, aquela placa, ao observar aquela placa, eu sou tentada a mudar de ação. Então, se eu estava ligeiro na minha moto, eu vou diminuir a velocidade, porque para que eu não sofra nenhum tipo de acidente. Exemplo também de textos, né? Ou de recursos visuais que são procedimento. As placas de loja, que induzem a gente a comprar as coisas, né? Quando colocam preços baixos, promoções, né? Quando colocam fotos das roupas, enfim. Então, esse texto aqui também ele não está me convencendo a ir para canto nenhum ou a fazer alguma coisa, né? Então, também nem é instrucional, porque não me ensina a fazer nada, e também não é procedimento, porque não me convence a fazer nada. Então, esse texto aqui, ele não está me convencendo a ir para a praia, não, né? Poético. É uma poesia, tem rimas, está dividida em estrofes e versos? Não, né? Outra coisa também, é um texto informativo? Qual a informação que ele está trazendo aqui? Ele está me informando sobre alguma situação, alguma coisa que aconteceu nessa praia ou que tenha nessa praia, algo que eu precise saber? Não, né? Então eu já descarto instrucional, persuasivo, poético e informativo. Sobra para mim qual? Narrativo. Mas como identificar que aqui é um texto narrativo? O texto narrativo ele tem algumas características próprias, assim como os outros também têm, né? Uma das coisas que eu posso identificar como elementos da narrativa são os personagens. Quem são os personagens aqui? Paula, personagem principal, seu pai, sua mãe e a melhor amiga de Paula. Eu já sei que eu tenho 4 personagens aqui. Paula, que eu vou colocar, que será a nossa personagem principal. Pai, mãe e sua amiga, que são as personagens secundárias, digamos assim, né? Ao observar esse trecho. Outra característica também que eu encontro nos textos narrativos é o cenário, né? Eu consigo identificar onde essa história se passa? Sim, ela se passa na praia. Foi à praia, Paula foi à praia. Então eu sei que essa história se passa na praia. Além disso, ainda tem aqui, ó, tomou banho de mar, né? Então eu sei que a história se desenrolou ainda na praia e que eles demoraram na praia. Por quê? Porque eles combinaram que só voltariam à tardinha. Então eu consigo perceber nesse texto que eles passaram uma boa parte do tempo ou muito tempo na praia. Eu consigo também, né? Eu consigo aqui identificar os personagens, consigo identificar o cenário, né? E tenho todo o enredo, ou seja, o que é o enredo é a própria história do texto. Eu consigo aqui visualizar uma história. Eu sei que a Paula saiu com seu pai, com a sua mãe, que eles foram para a praia. Lá ela encontrou a melhor amiga dela, então feliz, então subentende que elas brincaram, se divertiram, tomaram banho de mar e como estava muito bom o passeio, combinaram que só voltaria à tardinha. Então esse texto aqui é um tipo narrativo. Eu não vou escrever porque eu tenho certeza que a minha coordenação, vou tentar aqui. Narrativo. Não zombem, mas vou tentar. Narrativo. Muito bem. Qual gênero? Eu posso, também outra dificuldade, eu posso colocar aqui um conto. Vamos dizer aqui que aqui é um trecho de um conto. Por que não seria uma fábula? Porque a fábula tem todos esses elementos, mas a fábula ela contém aí moral, lição de moral, ensinamento,
Quando os personagens eles vêm como animais, né? Eles assumem características humanas. Então, não seria uma fábula, não é uma biografia, porque eu não estou falando da história de ninguém, né? De fatos da vida de ninguém. Também não estou contando a minha história para ser uma autobiografia. Não é um bilhete, não é uma carta. Então, eu vou colocar aqui um trecho de um conto, tá? E qual a finalidade? Contar ou narrar algo. Vou colocar aqui contar. Contar ou narrar algo. Vou passar aqui por cima dessa mocinha, que está muito alegre. Pronto. Então, nós temos aqui a resposta da primeira questão, letra C. A Paula, seu pai e sua mãe, né, a quem a palavra encontrada se refere. E nós temos aqui a ficha técnica do primeiro texto. Tipo, narrativo. Gênero, conto. Finalidade, contar algo. Ok? Espero que todos tenham acertado, mas que levou um bocadinho de dúvida aí para as pessoas, né? Estudar mais aí sobre os gêneros textuais, viu, galera? Bora lá. Na segunda questão, vamos lá. Um mini crocodilo, uma grande descoberta. Se comparado aos seus parentes atuais, ele é pequeno. Porém, para os cientistas que estudam animais pré-históricos, saber que ele viveu há 90 milhões de anos, onde hoje está o Brasil, é uma grande descoberta. Sabe de quem estamos falando? Do Adamantinaceus navis. Ave Maria, que vergonha. Um crocodilo terrestre muito diferente das espécies pré-históricas desse tipo de réptil descobertos até hoje. Seus fósseis foram apresentados nessa semana à imprensa. Espero que os cientistas não me escutem falando o nome científico desse mini crocodilo, né, gente? Mas é assim mesmo, né? Então, vamos lá. Então, fez a leitura do texto, observou a leitura do texto. Observando logo, antes de nós irmos logo para a questão, observando logo algumas características desse texto. Ó, nós temos aqui um tema, né? Um subtema, um título para esse texto, que ele gera em mim uma curiosidade. Um mini crocodilo, uma grande descoberta. Poxa, né? Que tema bacana. Então, eu vou ler. O que é que o corpo desse texto ele vai trazer para mim? Ele vai me ensinar a fazer um mini crocodilo? Né? Ou a preparar alguma coisa para esse mini crocodilo? Ele vai me contar a história desse mini crocodilo? Toda a história. Vai ter diálogo desse mini crocodilo com alguém, né? Vai ter. Ele vai me convencer a comprar um mini crocodilo? Difícil, viu? Muito difícil. Ou esse texto ele vai trazer para mim informações sobre esse mini crocodilo, que foi uma grande descoberta. Vejamos. Se comparado aos seus parentes atuais, ele é pequeno. O que é que nós temos na cabeça, em mente sobre crocodilo? Algo grande, né? Feroz. Então, aqui, ó, um mini crocodilo. Então, já dizem, se comparado aos parentes atuais, ele é pequeno. Né? Ele é menor do que os crocodilos que a gente vê na televisão ou que a gente lê alguma coisa, né? A questão do tamanho. Porém, para os cientistas que estudam animais pré-históricos, saber que ele viveu há 90 milhões de anos, onde hoje está o Brasil, é uma grande descoberta. Então, para os cientistas foi um feito muito grande, né? Eles descobrirem que há 90 milhões de anos atrás, onde hoje é o Brasil, viveu um animal pré-histórico desse, né? Um mini crocodilo, porque se nós formos comparar o tamanho dele com os crocodilos que nós conhecemos, ou que os cientistas conhecem, ele é muito pequenininho, né? Aí pergunta aqui, sabe de quem estamos falando? E aí fala o nome científico desse crocodilo. Um crocodilo terrestre, muito diferente das espécies pré-históricas desse tipo de réptil, descobertas até hoje. Seus fósseis foram apresentados nessa semana à imprensa. Então, esse texto aqui, ele traz uma informação sobre a descoberta por um grupo de cientistas que estudam animais pré-históricos, né, de um mini crocodilo, porque se for comparar o tamanho dele com os crocodilos que nós conhecemos, né, que os cientistas conhecem, ele é pequeno.
que viveu onde está localizado o Brasil há 90 milhões de anos. Então, esse textozinho aqui, ele é um texto informativo, tá? Então, é um texto informativo. Eu prometo que eu vou ensaiar mais, treinar mais para poder mexer com maestria nessa canetinha. Informativo. Do tipo informativo, que tem como finalidade me informar algo. No caso, ele está me informando sobre o quê? Sobre a descoberta dos cientistas sobre um mini crocodilo que viveu no Brasil, né, onde está localizado o Brasil, há 90 milhões de anos atrás. Tá ok? Então, agora vamos para a pergunta. Nesse texto, a pergunta é: se comparado aos seus parentes atuais, ele é pequeno. A palavra ele presente na frase se refere-se a quem? Então, lembra? Primeira coisa que vocês precisam e que nós precisamos identificar é ele no texto. Então, tem aqui, ó. Se comparado aos seus parentes atuais, ele é pequeno, né? E a pergunta desse texto pergunta, ó. A palavra ele presente na frase refere-se a quem? Aos parentes, aos cientistas, animais pré-históricos ou o mini crocodilo. Lembra que eu falei para vocês sobre, além de encontrar a resposta no texto, né, procurar o ele no texto, que nós podíamos, inclusive, voltar, andar de marcha ré, né? Então, aqui, ó, vou voltar para onde aqui nesse texto? Eu vou voltar para cá, ó. Vou olhar se tem alguma informação aqui antes, né, da palavra ele, porque se eu vou andar de marcha ré, é para trás, viu, gente? Então, vamos lá. Então, aqui não tem nada, ó. Se comparado aos seus parentes atuais, lembra que na perguntinha estava lá perguntando? Parentes, né? Vamos ver. E tenho aqui a informação desse título. Um mini crocodilo, uma grande descoberta. Então, vamos ver aqui. Se comparado aos seus parentes atuais, seus parentes é pequeno? Porque se eu substituir aqui a opção que tem aqui, ó, aos parentes, que é a opção A, se eu substituir aqui, e que é a informação que vem antes desse ele, se eu substituir aqui esse ele por parentes, seus parentes, não fica legal. Se comparado aos seus parentes atuais, seus parentes é pequeno. De jeito nenhum. Então, eu vou voltar aonde? Eu vou voltar e buscar a resposta aqui no título. Por quê? Porque é a informação também que eu tenho antes desse ele. É um mini crocodilo. Então, vamos aqui fazer a substituição. Se comparado aos seus parentes atuais, um mini crocodilo ou o mini crocodilo é pequeno, né? Então, vamos ver aqui se a resposta está correta. Aos parentes, cientistas, animais pré-históricos e mini crocodilo. Por que eu não olho cientistas, animais pré-históricos, né? Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que a gente tem que procurar a resposta antes, andar de marcha ré? Então, cientistas e animais pré-históricos, eles estão depois, né? Porém, para os cientistas que estudam animais pré-históricos, né? Além disso, se eu substituir, ó, se comparado aos seus parentes atuais, cientistas é pequeno, animais pré-históricos é pequeno, né? Não fica legal na frase, né? Não, a frase perde sentido. E a ideia de estudar esse descritor é que haja sim uma alteração, uma substituição nas palavras, mas que essa substituição não faça que o texto perca o sentido. Então, vamos aqui descobrir a resposta correta. Se comparado aos seus parentes atuais, ele é pequeno. Ele quem? Descarta aqui a opção parentes, como nós já vimos no texto. Também vou descartar a opção cientista, como também nós vimos no texto. Pré-históricos, animais pré-históricos, e sobrou a opção mini crocodilo. Então, acertou quem marcou a opção mini crocodilo, ok? Vamos aqui à terceira questão. Uma esposa para Nabote. O rinoceronte indiano Nabote é um solteirão.
Ele vive sozinho em seu cercado há muitos anos. Ele vive sozinho em seu cercado há muitos anos. A direção do zoológico, já tentou de tudo para conseguir uma namorada para ele. Enviaram uma carta ao rei do Nepal, que tem uma coleção particular desses animais em seu palácio, mas a resposta não chegou até agora. Será que esse rinoceronte ainda está sozinho, né, gente? Então vamos lá. Antes de encontrarmos a resposta, vamos aqui à ficha técnica. Vamos fazer o mesmo esquema dos textos anteriores. Esse texto, ele está ensinando você a fazer alguma coisa? A montar alguma coisa? A criar alguma coisa? Ele está lhe dando passo a passo de alguma coisa para você montar, para você criar? Não. Então, eu já vou descartar de cara a opção instrucional ou procedimento, porque esse texto ele não me ensina a fazer nada, né? Não me dá o passo a passo de fazer nada. Então, eu vou lá, o texto persuasivo, que é aquele texto que me convence a fazer alguma coisa, a comprar alguma coisa, faz com que eu mude a minha opinião sobre alguma coisa que eu já tinha uma opinião formada, né? Então, vamos lá. Esse texto está fazendo isso comigo, com vocês, com nós que somos leitores. Ele está nos convencendo a deixar de ter um gato de estimação ou um cachorro para criar um rinoceronte, mesmo sabendo que esse rinoceronte é um solteirão, que ele vive sozinho, seu cercado há muitos anos, ele está nos convencendo a isso, até o rinoceronte. Para mim, ele não está me convencendo, gente. Esse rinoceronte, ele vai viver sozinho aí, solteirão, por um bocado de tempo, né? Não quero rinoceronte aqui na minha casa, tá? Brincadeiras à parte, mas voltando aqui para a explicação. Então, não é um texto também que nem me ensina a fazer alguma coisa e nem me convence a fazer alguma coisa. A mudar de opinião, né? A comprar um rinoceronte, a ter um rinoceronte como animal de estimação, porque ele está sozinho, ele vive sozinho. Não me convence a isso. É um texto que ele me conta uma história. Ele está me contando uma história, ele tem algum personagem aqui, né? Eu consigo ter o começo, o meio, o fim da história, todas as ações. Ele está me contando uma história? Não tá. Nem para uma fábula esse textozinho aqui ele se enquadraria, porque não tem uma história sendo contada através desse texto, né? Mas aqui eu tenho o quê? Um título destacado, né, maior do que o texto, que gera em mim uma curiosidade, uma chamada de atenção para ler esse texto. E tenho aqui uma sequência de notícias, né, de indícios aqui que esse texto é mais um texto de informação, né, um texto informativo. Está me dizendo que tem um rinoceronte, que ele é indiano, né, um rinoceronte indiano, chamado Nabote, que ele é solteirão. Por que ele é solteirão, né? Porque não encontraram ainda uma parceira para esse rinoceronte. Então, ele vive sozinho, né, em seu cercado há muitos anos. Onde é que ele vive? No zoológico, né? Por que eu sei que é no zoológico? Porque aqui em seguida tem a direção do zoológico. Já tentou de tudo para conseguir uma namorada para ele. Enviaram uma carta ao rei do Nepal. Por que enviaram uma carta para o rei do Nepal? Porque esse rei ele tem uma coleção particular desses animais. Que animais são esses? Rinocerontes, né? No palácio dele, mas a resposta não chegou até agora, tá? Então, aqui esse texto também vai ser um texto informativo. Como eu disse para vocês, né, eu vou treinar mais um pouco aqui e garanto que eu vou passar uns dias sem cobrar vocês a caligrafia, né, sem a letra, tá? Informativo. Então, vamos lá, pergunta. Terceira questão. No trecho, ele vive sozinho, né, contido aí na linha 1, quando tem a opção linha 1, significa que você não vai precisar ler o texto inteiro para identificar essa palavra destacada no texto. A palavra sublinhada está se referindo a quem? Vamos aqui ao texto. O rinoceronte indiano Nabote é um solteirão. Ele vive sozinho em seu cercado há muitos anos. No caso aqui, está na linha 2, né? Por conta da digitação, ficou na linha 2 porque está o espaço reduzido. Então, vou circular aqui ele, que é o que tem lá na minha pergunta. Então, ele, já identifico aqui
esse ele, e aí eu vou caçar aqui para trás, né? Quais as informações que eu posso encontrar com ele, né? Então tá perguntando aqui, ó, que esse ele se refere a quem? Ao rei do Nepal? É o rei do Nepal que vive sozinho? É o rinoceronte Nabote? É o palácio do Nepal? É o palácio do Nepal que vive sozinho, coitado, dentro de uma cerca? Ou é o cercado do zoológico? Gente, esse ele aqui tá falando do cercado do zoológico que vive sozinho, não tem companhia? Vamos ver aqui, vamos descobrir a quem que esse ele se refere, né? Então vejamos, não é o cercado do zoológico, né? Não tem nem lógica isso. Também não é o rei do Nepal que vive sozinho. Na verdade, a única referência do rei do Nepal que se faz no texto é que ele tem uma coleção de rinocerontes no seu palácio. Também não é o palácio do Nepal que vive só, então acertou quem marcou o rinoceronte na Nabote. Opção B. Terceira questão. Os insetos. Já imaginou você andar pelo mato e de repente ver um graveto voador? Ou você olhar para uma pitangueira e perceber que um dos galinhos começa a se movimentar? Parece estranho, mas é essa a impressão que temos ao ver um bicho-pau. O bicho-pau é um inseto bem curioso. Ele se parece com um graveto, o que permite que fique escondido entre os galhos das árvores, enganando, por exemplo, um passarinho que está à procura de alimento. Como o passarinho não come gravetos, o bicho-pau não é incomodado. Essa capacidade de o bicho-pau se disfarçar, imitando o ambiente em que vive para se proteger dos predadores, é chamada de mimetismo. O bicho-pau também é mimético em seu comportamento. Quando finge que é um graveto, ele pode passar quase o dia inteiro imóvel, movimentando-se apenas para se alimentar. Gente, quem nunca viu, né? Um bichinho desse aqui, eu já vi e particularmente morro de medo. Aliás, a tia Calciane morre de medo de tudo quanto é inseto. Para ser mais sincera, eu tenho um pavor de lagarta. Até agora eu não descobri o que é que lagarta faz com a gente, mas eu tenho um pavor, né? Mas quem nunca viu um bichinho desse aqui? Eu via muito quando eu ia para a serra ou quando, né, fica próximo de casas ou lugares que tem árvores, né? De fato, ele parece mesmo um pedacinho de pau, né? Parece um graveto. Então, vamos lá. Primeira coisa, investigar qual tipo e gênero esse texto pertence, né? Vamos lá. Nós temos aqui, novamente, um texto, né? Um título em destaque, grande, né? Com letras maiores, que já chama a minha atenção, já prende a minha atenção para aquela leitura. Eu tenho aqui os recursos também visuais, que são as imagens aqui, ó, né, do inseto que nós vamos falar em questão, né, que no caso já dá para entender que esse texto vai falar sobre esse inseto, né, e vamos fazer aquela leitura. Esse texto aqui, ele está ali convencendo a ter um inseto desse de estimação, a comprar um inseto desse, a cuidar desse inseto? Não, a mim não, muito pelo contrário, né, que ele continue lá se disfarçando e se disfarça tão bem que eu não posso nem enxergá-lo, porque senão morro de medo, né? Tá ensinando você a fazer um inseto desse? Pegue 2 gravetos, né? E recorte. Não, também não tá, né? Se tivesse, eu também não faria. Deus me livre. Né? Não está ensinando a fazer nada. Nada, nada, nada. Nem a ajudar esse bicho-pau aqui a se esconder. Não tá. Esse texto, ele nem me convence a ter um bicho-pau, nem me ensina a fazer a criar né? Ele está contando uma história. Eu tenho personagens aqui nesse texto. Eu tenho um enredo, eu tenho um cenário, eu tenho um desenrolar das ações, eu tenho um conflito, onde a história começa, onde a história termina. Tenho? Não, né? É um poema, tá contando aqui uma poesia, né? Tá me sensibilizando, ou tá me contando uma história
em forma de poema, mais uma história engraçada. Está dividido entre estrofes e versos. Os versos são as linhas do texto e as estrofes são os pedacinhos, né? Esse texto aqui ele está em parágrafos. Quantos parágrafos nós temos? 2, né? Então, não está dividido em estrofes e versos, tá? Então, tem 2 parágrafos. Então, esse texto também vai ser um texto informativo. O gênero informativo, a informação, e que tem a finalidade de me informar alguma coisa. Qual a finalidade? Me informar sobre o quê, né? Me informar sobre o bicho-pau, né? A característica do bicho-pau, né? Como que ele se disfarça dos predadores, né? Não, olha aqui essa letra que está aparecendo que eu estou aprendendo a escrever agora. E de fato estou, né? Com esse recurso, tá? Então também é um texto informativo que ele te informa alguma coisa, mas ele te informa sobre o bicho-pau, sobre a curiosidade do bicho-pau, né? Sobre as características dele, né? Que se parece com o graveto, que ele pode sim passar horas parado, né? Que o fato, essa camuflagem que ele tem aí é chamado de mimetismo. Não só o bicho-pau, ele tem essa característica, o camaleão, né? Que é um campeão aí quando a gente fala sobre se camuflar, é um camaleão, ele chegou perto de uma superfície, né? Ele fica da cor daquela superfície, então os predadores, né? Os insetos ali, como tem aqui, ó, os passarinhos não comem gravetos. Então, os passarinhos que estão à procura de alimento não incomodam o bicho-pau. Por quê? Porque ele não parece um gravetinho. Então, o pássaro não come graveto, então ele fica aí, né? Sem ser descoberto pelos animais que querem, né, se alimentar dele. Vamos aqui à pergunta. No texto, a palavra predadores tem o mesmo sentido de alimentadores, devoradores, protetores, salvadores, né? Voltando aqui ao texto. Vamos aqui descobrir onde está aqui essa palavra. Deixa eu colocar aqui na canetinha. Aqui, ó. O ambiente, imitando o ambiente em que vive para se proteger dos predadores. Aí eu tenho lá alimentadores, né? Devoradores, salvadores e o outro eu não lembro qual é. Mas vamos ver aqui, ó. Enganando, eu voltei aqui, ó, predadores. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa voltar no texto? Então, para que eu consiga entender aqui o sentido de predadores, eu vou voltar a minha leitura, né? Posso até voltar onde tem o ponto, né? Ou posso voltar até o início do parágrafo, se for o caso. O bicho-pau é um inseto bem curioso. Ele se parece com um graveto, o que permite que fique escondido entre os galhos das árvores, enganando, por exemplo, um passarinho que está à procura de alimento. Então, esse passarinho que está à procura de alimento, ele vai fazer o que com aquele alimento? Ele vai dar alimento para ele, para o bicho-pau. Ele vai alimentar o bicho-pau. Ele vai salvar o bicho-pau dele mesmo, né? Ou ele vai comer o bicho-pau. Ele vai se alimentar, ele vai devorar esse inseto, né? Como os passarinhos não comem gravetos, o bicho-pau não é incomodado. Então, aqui, ó, essa capacidade do bicho-pau se disfarçar, imitando o ambiente em que vive para se proteger. Então, se ele precisa se proteger desse passarinho e de outros que podem se alimentar dele, então, essa palavra, predadores, tem o mesmo sentido de devoradores, né? Então, o passarinho não vai alimentar o bicho-pau, não vai proteger o bicho-pau dele mesmo, não vai salvar o bicho-pau dele mesmo ou de outros predadores. Então, o passarinho vai fazer o quê? Vai se alimentar desse bicho-pau. Vamos conferir se a nossa resposta está correta. Ó, de fato, aparece mesmo, né? Um gravetinho. Deus me livre. Vamos lá. Devoradores descartado. Alimentadores também. Protetores também. Então, acertou quem marcou a opção B, devoradores. E no mais, é isso. Espero que tenham gostado da explicação, da correção e que tenham acertado todas as questões. Lembrando que vocês vão precisar o quê? Estudar mais ainda
os gêneros textuais, ok? Até mais!